Olá, estamos mais uma vez no programa Brasil em Debate, que é um programa do Instituto Unidos Brasil, focando o debate que está acontecendo hoje no Congresso Nacional. Hoje nós temos a honra de receber o deputado Reginaldo Lopes, que veio debater um tema absolutamente importante aqui na Frente Parlamentar do Ambiente e Negócio. Foi um debate muito interessante, muita gente, e hoje nós estamos tratando do fim da escala 6x1. Deputado, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço essa oportunidade, Castilho, de estar trocando ideias, saberes e também ouvindo, a opinião dos setores econômicos que fazem parte dessa frente parlamentar tão importante do ambiente de negócios. Deputado, a primeira, eu tenho... Hoje nós vamos falar basicamente 4 itens muito tranquilos, mas eles têm uma relação muito forte com uma preocupação que todos nós temos com produtividade, uma mudança na escala atual de 6x1, que já não é em todos os setores, tem setores que já estão trabalhando em outros modelos, mas essa mudança numa PEC, como é que o senhor vê a necessidade ou a importância real de se ter estudos técnicos que mostram efetivamente o impacto que isso pode acontecer em cada setor da economia? Então, primeiro, vou dividir em 2 momentos. Os estudos apontam de forma paradoxal sobre produtividade. Ou seja, quem trabalha menos, trabalha melhor. Então, isso está comprovado no mundo, inclusive. E outra questão interessante é que quem trabalha menos, ganha mais. Os estudos, a priori, que nós temos debatido, estudado, apontam o seguinte: 73% das empresas que implementaram 5x2, ou seja, 5 dias de trabalho e 2 de descanso durante a semana, e reduziram a jornada de trabalho para 40 ou para 36, tiveram ganho de produtividade. E 44% conseguiram cumprir os prazos operacionais das atividades laborais. Ou seja, tudo indica que é bom para a sociedade. É bom, de fato, para a empresa, é bom para o trabalhador, então é bom para a sociedade como um todo. É evidente que nós vamos e devemos combinar outros desafios do país para criar uma economia mais produtiva. Eu estou muito convencido que o Brasil tem uma janela de oportunidades com a 4ª Revolução Industrial, que é a inteligência artificial nos processos, seja a inteligência interpretativa, seja generativa ou a embarcada nas máquinas, equipamentos. O Brasil tem uma grande oportunidade de reposicionar a sua indústria. E 95% de todos os setores econômicos brasileiros estão já com a inteligência artificial. E por último, eu também acredito muito na reforma tributária, porque a reforma tributária ela deu ganho de produtividade. Por quê? Porque ela tirou cumulatividade tributária, ela simplificou e trouxe ganho para as cadeias produtivas, ou seja, quanto maior for a cadeia produtiva, mais ganho de competitividade. Portanto, eu acredito que chegou a hora, nesse século XXI, da gente transferir esses ganhos também para o maior patrimônio de uma empresa, que são seus colaboradores, seus trabalhadores. Ou seja, uma empresa se faz por processo, por gestão de recursos humanos. Então, acredito que é muito importante. Deputado, um pouquinho ainda nesse tema de produtividade, o senhor não teme que isso possa gerar um aumento do emprego informal dentro da economia? Porque talvez o trabalhador queira trabalhar mais para produzir mais, para ganhar mais, ter um ganho maior. Isso não poderia gerar um emprego informal? Vamos lá. Hoje o Brasil está vivendo o que os economistas chamam de pleno emprego, menor que 6% de taxa de desemprego, numa situação de quase pleno emprego. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo, temos 15 milhões de trabalhadores
e trabalhadoras informais. Os estudos apontam que 30% desses trabalhadores informais topam sim trabalhar no mercado formal. Então daí quase 5 milhões de trabalhadores. Mas eles precisam de tempo livre. Isso não é um movimento só no Brasil. No mundo chama de desocupação. Eu vou preferir vender tempo livre e poder viver com mais liberdade e ter mais tempo para a minha vida, para a família, para ir à igreja, para praticar um esporte, para qualificação profissional e tal. Então, tem parte dos trabalhadores. Então, eu acredito num acontecimento ao contrário. Não aumento da informalidade, aumento da formalidade no primeiro momento. Então, de fato, é bom para o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho, que estão implementando a jornada de 5x2, já tem vários depoimentos de diretores de gestão de recursos humanos, dizendo o seguinte: triplicou o preenchimento das vagas. Quando a gente chama para uma entrevista o trabalhador para trabalhar 6x1, não comparece. Eles marcam, mas não comparecem. E quando comparece, não tomam posse no emprego. E quando a gente oferta 5x2, tem muita mais possibilidade de formalizar aquela contratuação. Então é isso. De fato, eu acredito que vai ser bom para a economia formal. Nós vamos ampliar o número de trabalhadores para a economia formal. E o Brasil precisa de mais trabalhadores formais na economia. E o impacto? O impacto será equilíbrio das contas públicas. Por quê? O maior déficit hoje das contas públicas é o déficit previdenciário. Então, a formalização ajuda nesse impacto dessas contas, desse déficit previdenciário. E sem falar que é bom para o trabalhador, é mais segurança, seguridade social, seguro-saúde. Então, e é bom para o setor produtivo porque ele diminui a rotatividade formal no seu negócio, então gasta menos com o recurso humano de treinamento, porque esse trabalhador já está preparado, já sabe ali o seu trabalho. Então acho que é bom, conhece a cultura da empresa, porque o problema das empresas hoje é um trabalhador adoecido e alta rotatividade, fica muito caro para a empresa, rotatividade e trabalhador adoecido. O Brasil está vivendo uma pandemia de doença mental. Foram, no ano de 2024, 500 mil de trabalhadores, 500 mil trabalhadores afastados do mercado de trabalho por cansaço físico e mental. Então, de fato, isso custa muito caro. Eu até tenho feito uma pergunta: quanto custa não acabar com essa escala 6x1? Então, eu estou fazendo um estudo porque eu quero comprovar que é muito mais caro para toda a sociedade. Inclusive, se isso continuar com 500 mil pessoas pedindo afastamento por problema de saúde, o Brasil vai viver um enorme apagão de mão de obra. E sem falar que nós não podemos adoecer o maior patrimônio de uma empresa, que são seus colaboradores, seus trabalhadores e trabalhadoras. Deputado, sem dúvida, essa PEC, esse debate, esse tema é muito importante. Mas existe uma preocupação de que talvez esse tema também seja usado num ano político, né? Porque existem eleições e, ao mesmo tempo, eu quero emendar aqui a pergunta: como é que o senhor vê esse risco, mas como é que nós faríamos para implantar este modelo de acordo com os setores da economia? Porque claramente os setores vão ter uma aceitação de uma maneira completamente diferente. Como é que o senhor vê isso? Então, primeiro, os constituintes debateram a redução de 48 horas para 40 e fizeram um acordo político de convergência em 44 horas, permitindo, por acordos coletivos, uma redução. Na prática, o setor da indústria hoje, 90%, já trabalha numa jornada de 5x2, numa escala 5x2 e numa jornada de 40 horas, 39,2 horas. Mas tem setores que têm menor capacidade de mobilização de acordos coletivos. Setores de serviços, setores do comércio, que ganham menos, inclusive. Então, esses setores, eles precisam sim, de uma mudança constitucional. E já passaram 40 anos, quase 40 anos, da última alteração. Mudou muito o mundo. O mundo ficou muito mais tecnológico. Eu trabalhei, Castilho, numa escala 6,5 por mês, há 40 anos atrás. Eu fui padeiro, trabalhei 10 anos como padeiro. E eu trabalhava
64 horas, que eu trabalho quase 10 horas por dia, mais 4 horas no domingo, de 8 a meio-dia. E aí eu fui muito prejudicado. Eu, para estudar para uma prova, eu estudava à noite, eu tinha que matar a aula a primeiro para estudar no primeiro horário para fazer a prova no segundo. Se a prova fosse no primeiro, eu estava eliminado. Então, me mudou o mundo. Também mudou o mundo do trabalho, o mundo tecnológico, o nível da exigência de qualificação profissional, de informação. Então, eu acho que é muito importante esse momento. A questão do debate que antecede ao processo eleitoral, essa PEC é de 2019. Ela já teve relator. Aí o relator, ele foi substituído na Comissão de Constituição e Justiça e agora, novamente, tem um novo relator. Então, é um debate que a sociedade conhece. Acho que nós estamos maduros para fazer esse debate. Então, inclusive, esse debate faz parte da sociedade, porque a sociedade tem aprovação quase 80% pelo fim da escala 6x1. Então, hoje a sociedade, ela prefere o fim da escala 6x1. Ela prefere o modelo da escala 5x2. E esse é um debate que, de fato, mobiliza os trabalhadores, porque eles querem esse dia, inclusive, para se qualificar e aumentar a sua produtividade. Deputado, a pergunta de $1 milhão de dólares, né, ou de reais. Como é que nós podemos trabalhar, né, os 6 congressistas vão trabalhar no nosso parlamento para tentar conciliar a necessidade de qualidade de vida, que é uma realidade para todos nós, e, ao mesmo tempo, a sustentabilidade econômica das empresas, das organizações, para que a gente possa fazer isso em algo que vai fazer o país crescer e ser mais produtivo e que a população tenha um ganho maior. Como é que o senhor vê esse grande debate ou essa solução que nós precisamos encontrar? Então, as empresas, hoje, as empresas privadas, os seus empresários, empreendedores, na verdade, são proprietários majoritários ou minoritários, mas evidente que é uma empresa que tem uma questão social muito forte. O trabalhador entende a importância dessa empresa, ele sente parte desta empresa, ele não... e muitas empresas têm até participação no resultado, participação nos lucros. Mudou muito a relação do mundo do trabalho com o trabalhador e o empregador, para melhor, inclusive, né? Então, nessa relação, o maior patrimônio, de fato, é o trabalhador. Então, um trabalhador descansado, com saúde mental, ele vai ser muito mais importante para esse coletivo. Então, os estudos apontam isso. Evidente que toda mudança é preciso olhar os seus detalhes, ou seja, como que se dará, de fato, a sua implementação por setores econômicos. Evidente que tem setores, a indústria será menos impactada e talvez o setor de comércio, de serviço, um pouco mais impactado. Como é que a gente vai, então, construir essa transição? Na média, os estudos apontam um custo médio de 4,6 para a implementação do fim da escala 6x1, a escala 5x2 e a redução de 44 para 40. Então, quando eu apresentei a PEC em 2019, já passaram quase 7 anos, 6 anos, de fato eu propunha uma redução, 1 hora por ano. Então nós temos que debater se de fato é necessário fazer uma redução de 1 hora por ano. Então 44, depois 43, depois 42, 41. Então a gente terminaria toda a redução em 2030. É um caminho, tem deputados que defendem essa tese, porque você dilui o custo e talvez a possibilidade a possibilidade de alguma inflação. Então, vamos estudar caso a caso. Acho que vamos olhar todos os setores econômicos, se é necessidade nesse momento. Já se passaram 6, 7 anos. Então, na minha opinião, o Brasil está preparado para uma jornada imediata de 40 horas. Mas vamos estudar os dados, nós estamos abertos, os impactos na micro e pequena empresa, vamos também levantar esses dados, né? Agora, o que eu acho que o trabalhador espera imediatamente, 1 ano após a aprovação, a promulgação dessa emenda constitucional, é o fim da escala 6x1, a escala 5x2. E tem várias experiências já, depois que esse debate veio à tona, empresas de supermercados, setores do comércio, e lojas, farmácias, que estão já antecipando e implementando imediatamente a escala 5x2. Por quê? Estão conseguindo contratar trabalhadores formais.
e estão combinando aí a redução mais gradual da jornada de trabalho. Então, vamos continuar esse debate. Eu agradeço ao Instituto aqui essa grande oportunidade, e também a Frente Parlamentar do Ambiente de Negócio, na pessoa do nosso querido presidente Mendonça Filho, e também agradecer a sempre participação e a capacidade de diálogo do nosso relator, Paulo Hazer, que tem uma função aí de dar agora, nesse momento, a admissibilidade, se essa emenda constitucional ela é constitucional. E então eu acredito que o debate de mérito nós vamos aperfeiçoar na comissão especial, né? E nós vamos debater os méritos e os seus impactos. Estivemos aqui com o deputado Reginaldo Lopes. Muito obrigado, eu que agradeço, deputado. O senhor tem participado ativamente dos debates aqui no Instituto, aqui na frente. E eu te agradeço mais uma vez, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.